do congresso é almeje algo extraordinário para Deus. Samuel está com uma camiseta também do mesmo congresso, trouxe para ele. O Daniel estava com uma hoje de manhã também. Enfim, nós saímos de lá, e eu em especial, impactado com essa ideia de fazer o extraordinário para Deus. Como eu disse hoje pela manhã, já há 20 anos, eu e Mayla, minha esposa, temos vivido o extraordinário para Deus, mas nós não sabíamos. E a partir de então dessas informações que nós tivemos nesse retiro, eu tomei uma decisão de não só continuar vivendo nesse estilo de vida extraordinário para Deus, mas agora intencionalmente viver. Intencionalmente pensar e planejar coisas para que de fato nós possamos crescer cada vez mais nesse estilo de vida extraordinário para Deus. Como nós vimos pela manhã, nós almejamos coisas extraordinárias para nós. Nós vimos que o extraordinário é aquilo que foge do comum, é aquilo que se destaca. E eu pensei, qual de nós não quer que o seu filho se destaque em algo? Nosso filho Alexandre, o mais velho, é a atleta. Deve estar voltando já, estava numa competição em Sorocaba. E a gente quer que ele se destaque ali. Pais querem isso. Quer que ele tenha um desempenho extraordinário. Isso é natural e isso é bom. A grande questão é que muitas vezes nós limitamos a nossa vida a querer coisas extraordinárias somente para nós. E nós vimos hoje pela manhã que uma vida extraordinária parte para quem começa, com quem recebe um chamado extraordinário de Deus e responde a esse chamado. E continuando pensando sobre isso, eu quero conversar com você hoje à noite. E eu afirmei hoje de manhã também o seguinte: quem almeja coisas extraordinárias na vida tem que primeiramente almejar para Deus. Quem almeja coisas extraordinárias na sua vida tem que primeiramente almejar coisas extraordinárias para Deus. Porque é isso que aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar devem fazer. Nós não podemos inverter as coisas. E infelizmente, queridos, a igreja brasileira, a igreja evangélica cristã brasileira inverteu. Vivemos muitas vezes fechados no nosso mundo, na nossa agenda, no nosso orçamento, no nosso gosto, naquilo que a gente, nos nossos planos, nos nossos projetos, e colocamos Deus naquele ambiente de se der, eu faço. Se for possível, então eu vou ver se eu consigo fazer isso ou não. Então, nós vimos hoje pela manhã que um chamado extraordinário vem para pessoas ordinárias, ou seja, pessoas comuns. O ordinário é o comum. Vem para gente como eu, vem para gente como você. Esse chamado extraordinário, os discípulos também receberam ele. Um chamado extraordinário, ele começa quando a gente segue pessoas extraordinárias. O Elias era uma pessoa extraordinária. E ele então recebeu a orientação de Deus: agora você vai passar o bastão, o ministério, ou melhor dizendo, a capa para o Eliseu. Então Elias vai até o Eliseu, vimos isso no capítulo 19 de 1 Reis, joga a sua capa sobre ele. E Eliseu de pronto, sem pestanejar, sem titubear, sem questionar, sem informação nenhuma do que aconteceria com ele, ele atende a esse chamado. E ele começa a seguir Elias. Então um chamado extraordinário, ele começa a acontecer quando nós seguimos pessoas extraordinárias. E ele começa a se concretizar quando nós abandonamos a vida comum, a vida ordinária, e nos lançamos de cabeça, de corpo e alma na vida extraordinária. Gente, e Deus não merece nada menos do que isso de nós, o tudo. Porque Ele se entregou por inteiro. Ele deu o seu melhor para nós. E de graça, nós não merecendo. Então, se Ele deu tudo, se Ele deu o seu melhor e mesmo nós não merecemos, é o que nós precisamos fazer. Pensando ainda nessa ideia do chamado extraordinário, de alguém que quer ter uma vida extraordinária e atende a esse chamado, eu quero te convidar agora para ir para o segundo livro dos Reis. Mais especificamente no capítulo 2. Esse congresso do Haggai. Haggai é o sobrenome de John Haggai, que é o fundador de um ministério que trabalha e capacita a liderança no mundo inteiro. Ele surge com esse tema porque John Haggai, em certa ocasião, disse a seguinte frase, enquanto você abre a sua Bíblia:
almeje algo tão extraordinário para Deus que estará fadado ao fracasso, se Deus não estiver nele. Então, almeje, planeje, deseje coisas extraordinárias para Deus, mas chame Deus para o negócio. Porque se Deus não estiver no negócio, ele até pode ser bom, ele até pode ser muito interessante, mas certamente fracassará. Então chame Deus para esse processo, ou melhor, espere Deus te chamar para esse processo, mas esteja atento ao chamado de Deus. E como eu disse hoje pela manhã e vale agora à noite, se você está aqui, Deus está falando com você. Deus está te chamando. Agora, você vai dizer como vai responder a esse chamado. A resposta agora é com você. Segundo Reis, capítulo 2, depois do chamado ali, no capítulo 19, né, o Eliseu anda para cima e para baixo com Elias. Ele começa a seguir e servir Elias. Até que chega no capítulo 2, então, o final do ministério de Elias. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias para o céu, num redemoinho, Elias partiu para Gilgal com Eliseu. Elias disse a Eliseu: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém Elias disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. Assim desceram juntos para Betel. Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor. Sabe o teu senhor? Ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhes disse: Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram: sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor? Ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: aguardai aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele lhe disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. Assim os dois foram juntos. Versículo 7. 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância. E eles dois pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou a capa, dobrou e bateu nas águas. E com ela, as quais se dividiram, os dois atravessaram em terra seca. Depois de passaram, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, para que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. Elias disse: peço-te porção dobrada do teu espírito. Elias lhe respondeu: pediste algo muito difícil, ou na versão que eu mais gosto, pediste dura coisa. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se fará. Porém, se não me vires, não se fará. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu num redemoinho. Vendo isso, Eliseu gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros, e não os viu mais. Pegou então suas vestes, rasgou em duas partes, pegou a capa de Elias que havia caído, voltou e parou à beira do Jordão. E tendo pegado a capa de Elias que havia caído, bateu nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, estas se dividiram em duas partes e Eliseu atravessou. Quando os seguidores dos profetas de Jericó viram isso, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Então aproximaram-se dele e inclinaram-se com o rosto em terra. Vamos orar mais uma vez e pedir para que o Espírito que estava sobre Eliseu, que está sobre nós, fale aos nossos corações. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva e eficaz. E esse texto que tem séculos ainda fala aos nossos corações. Então ensina-nos conforme a Tua vontade, para que saiamos daqui diferentes, transformados, entendendo que precisamos viver o extraordinário para o Senhor.
Capacita-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você olhar o início do capítulo 2, você já verá o quão extraordinário o tal do Eliseu era. Todo mundo comumente morre normalmente. Um ataque cardíaco, uma complicação, uma doença, um atropelamento de cavalo na época lá, ou sei lá, qualquer outra coisa. O homem primeiro não morre. E segundo, ele sobe num redemoinho. Era um homem diferente. Era um homem por demais extraordinário. Esse era Elias. E a missão do Eliseu, a tarefa do Eliseu era nada menos, nada mais do que substituir esse grande homem de Deus. Daí, talvez, uma das razões pela qual o Eliseu fala assim, para substituir o Elias tem que ser porção dobrada. Porque só com a porção do Espírito que ele tem não vai dar, tem que ser algo mais. Para ser sobrenatural e extraordinário como ele, tem que ser algo mais. Então, o Elias era um indivíduo, e se você não conhece a história dele, eu te desafio e te convido, leia capítulo aí de Reis, aí, no finalzinho do livro de Reis, você tem toda a história dele. Ou na nossa página lá também, tem as várias pregações que eu fiz no ano passado sobre o Elias, um homem extraordinário. E era esse homem que o Eliseu tinha que substituir. E aí, já disse, né? O Elias chama o Eliseu, ele prontamente responde. Só que, do dia que o Elias chama o Eliseu, há um tempo até de fato se cumprir o chamado. E é nesse tempo que muitas vezes nós nos perdemos. Enquanto nós cantávamos aqui, parte das minhas orações que eu fazia para mim e para a igreja é: Senhor, é fácil buscar a Tua presença aqui e agora. É fácil te louvar e te adorar agora. É fácil dizer: vem Senhor sobre nós e trabalha em nossas vidas, confiando em Seu amor. É fácil. Mas e amanhã? Na segunda-feira, longe do ajuntamento, voltando à vida real. Aí é mais difícil. De fato, eu fico imaginando, permitam-me imaginar e imagine comigo. O Elias chega do nada no campo lá onde Eliseu estava, joga sobre ele a capa, sai andando, o Eliseu corre atrás dele e toda aquela comoção, ele voltando para casa, se despedindo dos pais. Os pais dizem assim: onde você vai, meu filho? Elias me chamou, pai. Elias me chamou para substituí-lo. Vamos matar os bois, vamos queimar o jugo, vamos fazer uma grande festa, porque hoje é um dia de celebração. Deus olhou para a nossa família e nos deu o privilégio de substituir Elias. Imagine isso, a festa, a grande celebração. Mas como eu disse, um chamado extraordinário, de ordinário não tem nada. Eu disse isso hoje de manhã. E quem responde a esse chamado extraordinário vai viver coisas que nunca viveu. E aí começa o dia a dia. Então o Eliseu, naquela euforia toda, aceita aquele chamado e depois então começa o dia a dia, andando com Elias. E gente, nós às vezes, ou nós colocamos uma tarja de malfeitores nos personagens bíblicos, ou colocamos uma capa de super-heróis neles. Eles são simplesmente homens como nós. O Eliseu era um indivíduo, o próprio Tiago diz isso, um ser humano como nós. Um sujeito que não tinha papas na língua, que confrontava reis. Um sujeito que já estava cansado, desgastado pela ação do ministério. Você acha que era gostoso andar com Elias no finalzinho do seu tempo? A própria leitura do texto mostra o quanto que ele é insistente. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Esse era o Elias. Se você voltar um pouco as suas páginas aí, finalzinho do livro de Reis, ele era um homem que os sujeitos, tem um rei que está para morrer, e ele falou assim: esse rei vai morrer, não vai nem sair da cama. O rei falou assim: eu vou lá confrontar esse cara. E aí o rei manda soldados para chamar.
E os soldados, o capitão chega e fala assim: se tu és homem de Deus, então vem aqui. E o Elias só fala assim: se eu sou homem de Deus, então vai cair fogo do céu. E cai fogo do céu e mata 50 de uma vez. É para isso que o Eliseu foi chamado. Então, de fato, até esse momento do Espírito Santo vir sobre Eliseu, ele teve esse tempo, e é nesse tempo que nós temos que tomar cuidado. Não só nesse tempo, mas depois que, de fato, assumimos esse chamado. Porque no processo de cumprir o chamado, surgirão pessoas que querem te desanimar. Versículo 3 a 5 mostra isso para nós. O Elias, já no final da sua vida, o que ele faz aqui é uma despedida nas casas dos profetas. Essas cidades eram cidades onde haviam casas de profetas, escolas de profetas, onde os profetas eram preparados, aprendiam a lei para pregar a lei para o povo. Viviam ali de maneira mais humilde, mais simples, buscando a presença de Deus. É tipo um seminário, tipo um retirão. Elias, então, no processo de se despedir, vai em cada uma delas. Ele vai para Betel, versículo 1 e 2. Ele vai para Jericó, versículo 4. E depois ele vai para o Jordão, que é onde, então, o seu ministério de fato termina. E em cada vez que ele vai, ele diz para o Eliseu, versículo 2. Aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. O Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, daqui a pouco trabalharemos um pouquinho essas expressões aqui, como tu vives, não te deixarei. E assim eles foram. Quando, versículo 3, eles chegam lá, os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram: sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu Senhor? O que tem essa frase aqui, o que essa frase quer dizer? Pode ser que alguns diziam assim: fique esperto, a partir de agora você está sozinho, então presta atenção. Pode ser que outros estavam dizendo assim: tá vendo? Você andou por aí para cima e para baixo com Elias, achando que era o cara, mas hoje ele está indo embora. Eu quero ver o que você vai fazer agora. Seja uma ou outra motivação, essa frase, para quem está diante de um desafio, não ajuda. Essa frase, para quem está diante de uma prova tão grande como Eliseu estava, que era substituir Elias, não ajuda. Porque essa frase semeia dúvida. Essa frase deixa na mente do indivíduo que está pronto ali para viver aquele desafio uma grande dúvida. É mais ou menos assim: você vai dar conta? Você vai conseguir? Será que você é capaz? É isso que está por trás dessa frase. Seja qual for a motivação desse grupo aqui, mas essa frase repetida insistentemente por cada lugar que ele passou, traz isso. E queridos, seja na boa intenção ou na má intenção, quando nós não motivamos alguém a cumprir aquilo que Deus está chamando ele a fazer, nós somos usados pelo inimigo. Não foi isso que o Pedro fez? O Pedro estava cheio de boa intenção. Quando Jesus, texto que nós lemos hoje pela manhã, quando Jesus estava dizendo que tinha que ir para Jerusalém, ser entregue na mão dos líderes e dos sacerdotes, o Pedro chama Jesus de canto e fala assim: de jeito nenhum, o senhor está ficando doido? Eu quero o melhor para a sua vida, Jesus. O senhor não vai morrer, vamos cuidar do senhor. O Pedro estava tão investido dessa missão que quando vem para prender Jesus, ele saca da espada. O Pedro queria o melhor para Jesus. Mas nem sempre o melhor que nós queremos para uma pessoa, ou que nós entendemos que é o melhor para aquela pessoa, é o melhor de Deus para a vida dela. Nem sempre. Então essa frase que esses homens estavam dizendo aqui repetidamente poderia gerar dúvida e incerteza na mente de Eliseu. E é interessante, parece que se fosse escrito hoje, né, o autor bíblico ia dar Ctrl+C, Ctrl+V, né, copia e cola, porque é a mesma frase. É mais ou menos do tipo assim: já sei o que vocês vão falar, já sei. Não precisa nem falar, eu estou sabendo. Será que sou eu e o Eliseu
que fica assim, bem bravo quando alguém vem dizer para você uma coisa que você já sabe? Será que sou só eu? Acho que todo mundo, né? Tipo assim, tá balançando esse negócio aqui. Eu sei que se balançar muito vai cair. Aí alguém fica assim, pastor, vai cair, viu? Eu sei que pode cair, né? Agora, imagine essa frase, olha, o teu Senhor será levado. Você sabe disso? Queridos, quando você tomar uma decisão ao lado de Deus, não espere apoio de 100% das pessoas. Até daqueles que mais gostam de você. Até de pessoas muito bem intencionadas e que querem o seu bem. Às vezes as pessoas, elas irão contra aquilo que Deus está direcionando a sua vida, não porque elas querem o seu mal, porque simplesmente elas não entendem o que Deus tem para a sua vida. Simplesmente elas não conseguem compreender aquilo que Deus tem falado com você. Às vezes Deus vai dar para você uma orientação, uma direção, e as pessoas ao seu redor vão dizer assim, por que você está fazendo isso? Eu vou ser honesto. Tem coisas que num primeiro momento, como eu já aprendi esse processo com Deus, eu entendo que é de Deus para fazer, você pergunta assim, por que você está fazendo? A pessoa diz assim, não sei, só sei que Deus disse para fazer isso. Mas qual a razão que é? Não sei, não insiste, eu não sei. Se Deus não revelou ainda, eu só sei que é para fazer. Agora deixa eu dizer uma coisa, antes que você sair daí aprontando loucuras. As coisas que Deus diz para nós fazermos nunca são contrárias à palavra dEle. Aquilo que Ele já revelou. Porque está cheio de gente por aí falando em nome de Deus, coisas contrárias àquilo que Deus já disse. Então aquilo que Deus disse irá se confirmar. Quando o pessoal chega e joga essa duvidazinha na mente do Elias, a resposta dele é fantástica. Sim, eu sei, mas ficai calados. Porque o Eliseu tinha convicção. Lembra do capítulo 19? Quando Elias joga a capa sobre ele, e depois o próprio Elias diz assim, sabe o que eu te fiz? Você entende o que está acontecendo aqui? Você consegue mensurar todas as implicações desse chamado? E ele sabia, por isso ele seguiu. Então ele já sabia, porque Elias era um homem de Deus, com todas as características e as chancelas de Deus na vida dele. Então quando Deus envia Elias para jogar a capa sobre Eliseu, Eliseu não tem a menor dúvida, isso que está para acontecer é de Deus. E queridos, Deus também, o Eliseu também, Deus usa a nossa inteligência. Ora, se a capa do Eliseu foi jogada sobre as minhas costas, é porque do Elias foi jogado sobre as minhas costas, é porque o Elias não vai ficar muito tempo por aqui. Porque a capa é dele. Se fosse para ter 2 profetas aqui, seriam 2 capas. Simples assim. Então, aquele questionamento, é por isso que eu disse, aquela pergunta retórica que esses seguidores dos profetas faziam, era só para causar confusão na cabeça dele. Mas ele firmemente responde, sim, eu sei. Fica quietinho. Queridos, repreenda toda e qualquer voz que venha à sua mente que não procede de Deus. Repreenda. Não dê ouvidos ao inimigo. Desde o Éden foi assim. Quando o homem deixou de ouvir Deus e começou a ouvir o inimigo, ele caiu. Ouça somente a voz de Deus. Cuidado com os ruídos, com os chiados, com as interferências que são geradas na comunicação de Deus para com a sua vida. Cuidado. Pastor, como é que eu consigo discernir com clareza a voz de Deus? Conheça amplamente a voz de Deus. É simples assim. É difícil eu sempre dou esse exemplo, né? Hoje é até difícil dar esse exemplo. Antigamente, quando nós fazíamos ligações de um negócio chamado telefone fixo, o telefone fixo não tinha identificador de chamada, viu, Davi? Não tinha. Então você não sabia quem estava ligando. Os mais abastados tinham um negócio chamado em casa chamado Bina, Samuel. E quando a pessoa ligava, aparecia o número dele ali, né?
Então, quando alguém ligava, ele tocava, prrrim, prrrim. Aí você atendia e falava, alô. Dependendo do nível de intimidade que você tinha com a pessoa, a hora que o outro falava assim, e aí, beleza? Você já sabia quem era. Por quê? Porque você conhece a voz. Você sabe como a pessoa se expressa. Até hoje, quando alguns mandam, oh, é o fulano, eu brinco assim, eu sei que é. Porque pelo jeito que a pessoa fala, eu já sei que é. Por exemplo, o Gabriel, sempre que ele manda mensagem, ele começa assim, e aí, fi? Eu já sei que é o Gabriel. Se um dia alguém falar assim, bom dia, pastor, como o senhor está? Do WhatsApp do Gabriel, eu vou saber, não, é o Gabriel. Entende? Por quê? Porque a gente conhece, Belmiro, o gordinho. Entende? Intimidade. Você sabe quem é. Você vai ouvir a voz de Deus se conhecer a voz de Deus. Se você ficar com o versículo que o celular manda por dia, vai ser muito difícil ouvir a voz de Deus. Se você ficar com 30 segundos de palavras de Deus por dia, a sua vida de devocional não é nem ordinária. Desculpe minha expressão, é medíocre. Não é nem ordinária. O Eliseu tinha plena convicção, e quando essas vozes vêm falar na mente dele, ele repreende, está calado. Assim como Jesus faz com Pedro, afasta de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Repreende, irmão. Repreende em nome de Jesus. Não dê ouvidos a essas vozes, esses ruídos. Cuidado com quem, eu falei isso hoje cedo, cuidado com quem você segue. Está cheio de gente aí com ar de cristão, de gospel, de evangelista, que bota musiquinha, abaixa a luz. E eu não sou contra isso. O problema é que isso muitas vezes é um artifício, uma artimanha para te convencer. Eu desafio esses indivíduos a dizer o que eu disse hoje de manhã. Se você não tiver a fim de ver uma vida extraordinária com Deus, repense a sua vida com Deus. Se é difícil para você, se é enfadonho para você sair da sua casa e vir aqui para o culto, então, espera mais um pouco, deixa eu concluir essa série na tentativa de te convencer, mas se eu não conseguir, faz um favor para você mesmo, não venha. Eu desafio. Porque é isso que os homens de Deus fazem. Eles não negociam a palavra de Deus. Eles não colocam adoçante, florzinha. Eles pregam ela como ela é. E é interessante que eu olho isso em Atos, a igreja crescendo abundantemente, sem florzinha na pregação. Só o puro evangelho. Então cuidado com as vozes que você ouve. Cuidado. Nesse processo de atender a esse chamado extraordinário, se aprende a viver no extraordinário, vivendo com quem vive o extraordinário. Porque às vezes você pode até seguir a pessoa, mas você está vivendo com ela? Você está andando com ela de fato? Olha o que diz do versículo 6 até o 8. Então, do versículo 2 até o 5, a gente vê o Eliseu colado no Elias. Colado, agarrado. Onde você for, eu vou. O Eliseu diz assim, versículo 4, só para você, que repete, né? Aguarda aqui, porque o Senhor está me vendo para Jericó. Ele disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. O Eliseu que inventou o tamo junto. Tamo junto, Elias. Tamo junto forever. Não te deixo, não te largo. Onde você for, estou colado. Estou agarrado com você. Eu não quero só te seguir à distância, Elias. Eu quero estar junto com você e ver cada passo da sua vida. Eu quero aprender com você. Eu quero saber como é que é esse negócio de viver o extraordinário para Deus. Até então eu entendo tudo, Elias, de agropecuária, porque nós vimos hoje pela manhã que o Eliseu era um agricultor. Criava bois, criava gado, arava a terra.
Um agricultor. Agora eu larguei tudo e eu quero aprender como é que é ser um profeta. Como é que eu vivo isso? Como é que eu experimento isso? Andando junto com Eliseu. Você só vai aprender a viver o extraordinário andando com quem vive o extraordinário, querido. Se você andar com quem vive o ordinário, você vai achar que está no extraordinário e não está. Deixa eu te dar um exemplo. Você anda com um indivíduo que lê 5 minutos de Bíblia. Aí você fala assim, eu estou lendo 10. Você fala, eu estou voando. Porque ele lê 5, eu leio 10, eu estou voando. Aí vem um indivíduo e fala assim, eu leio 2. Aí você fala, rapaz, Então, conforme com quem você anda, como você vai se balizar. É o seu linguajar. O Eliseu aprendeu com Elias, versículo 6. Elias disse, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor, como tu vives, não te deixarei. E assim os dois foram juntos. 50 seguidores, versículo 7, dos profetas, foram e pararam a certa distância. Os dois pararam junto ao Jordão. Para aí comigo. Mentaliza a cena. Chegaram ali, no Jordão. Os seguidores naquela palavrinha incentivadora. Vai dar ruim, você vai ficar sozinho em breve. E ele fala para os caras, está quieto. Vou junto, estamos juntos, Eliseu. E aí, eles saem juntos. Mas juntos saem os 50. Do tipo, vamos ver o que vai acontecer. E os 50 saem junto. Só que os 50 estão vendo de longe. Nós estamos imaginando, então permita-me imaginar. Entre os 50 tinha um que era o mais autoritário ali. Vamos parar aqui. Vamos só ver de longe para ver o que vai acontecer. É agora. Fica quieto. E o Eliseu coladinho, lado a lado. Param na beira do Jordão. Os 50 lá. Quero ver o que eles vão arrumar agora. O Elias tira a capa, dobra a capa, bate no Jordão. O Jordão abre. Os 50 só viram de longe. O Eliseu passou de pé seco, juntinho. Quem anda perto só assiste o extraordinário. Quem anda junto experimenta o extraordinário. Eu vou repetir para você gravar. Quem anda perto só assiste o extraordinário. Quem anda junto experimenta. Vive. Dos 50, só o Eliseu passou no pezinho seco. E ele aprendeu tanto que depois que o Elias foi embora, o que ele faz? A mesma coisa, já sei, para abrir a água é só bater a capa. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Ele faz isso por quê? Porque ele aprendeu. Porque ele aprendeu. Você está aprendendo o quê com quem, querido? Com quem que você está andando? O ser humano, ele é... Não estou dando uma de antropólogo aqui não, tá? Mas só para você entender, ele é tribal, ele gosta das tribos. O pessoal da bike, né? Eles acham engraçado, gostoso aquele negócio, sair para o meio do mato, fica andando de bicicleta, passa o sábado, aquele calor danado, botando aquela roupinha agarrada, aquele tênis duro no pé, e sobe morro, e desce morro, e aquela terra, aquele negócio. E eles acham o máximo aquilo. Eu preferia fazer numa moto, mas eles preferem pedalar. Porque a minha tribo é da moto. E aí quando você anda com esse pessoal, gente, é chato para quem não é da tribo. Se você for comigo numa oficina do pessoal que conserta, a gente só fala de moto. Você vai ficar do lado assim, mas os caras são chatos, só falam disso. Vamos embora, anda logo. A gente fica horas conversando naquele assunto. Por quê? Porque é o grupo que a gente se identifica. Você está no grupo do pessoal do futebol, eles só falam no futebol, ele tem tudo do futebol. Sabe o nome do jogador, o nome do pai, da mãe. É com quem está andando. Com quem que você está andando, querido? Com quem você anda? Quem influencia você?
Quem molda os seus padrões? Como é que você quer viver o extraordinário para Deus se você vive com pessoas que falam assim, tá bom. Quando você fala, estou lendo 15 minutos da Bíblia, nossa, você não tem mal o que fazer, não? Vai ter gente que vai falar isso para você. Você é desocupado? Quando eu disse aqui, há uns 15 dias atrás, ou mais um pouco, que eu tenho conseguido ter um tempo de 1 hora aí, de minha devocional com Deus, e deixa eu dizer uma coisa antes. Quando eu dei esses exemplos aqui, é para te encorajar, não é para me engrandecer, não. Porque eu sei que cada vez que eu dou um exemplo aqui, o diabo na outra semana vai me tentar. Na semana que eu falei isso aqui, aquela semana foi a mais difícil fazer devocional. O que aconteceu de coisa para atrapalhar o meu tempo com Deus não está na capa do gibi. Então, quando eu dou um testemunho aqui, é para te abençoar. Talvez alguém tenha pensado assim, para ele é fácil, ele é pastor. Não, querido, eu só levanto mais cedo. Eu não consigo. Dorme mais cedo. Eu não consigo. Quem cuida da sua agenda? Entende? Talvez você começar com 1 hora, e aí vai uma dica aqui. No final eu vou dar algumas aplicações, né? Não radicaliza. Você só fica 30 segundos, não começa com 1 hora, você não vai dar conta, você vai se frustrar. Faz um propósito com Deus. Senhor, 1 semana com 5 minutos. Pastor, mas só isso é para quem faz 30, 5 minutos. Olha que evolução que já é. É o extraordinário. Na outra semana você vai para 10. É isso. Então, com quem que você anda? Anda próximo de quem vive o extraordinário. O versículo 7 e 8 mostra isso para nós. Anda coladinho. O Eliseu estava tão colado com Elias que só uma carruagem de fogo para separar os dois. Vem a carruagem de fogo e separa os dois. Versículo 11. Enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Para separar o Eliseu do Elias, só uma carruagem de fogo. Mais ninguém. Só o céu vindo para separar essa dupla. Com quem você anda, querido? Ande com quem experimenta e vive o extraordinário para Deus. Mais uma vez, quem está perto só vê o extraordinário. Quem está junto, experimenta. Eu sou do time que quer experimentar. Eu não me contento em ver. O pessoal da cozinha sabe disso. Eu não contento em só chegar e ver a comida ali. Eu tenho que dar uma provadinha. E eu trago as minhas prerrogativas pastorais nessa hora. É só nessa hora que eu dou uma carteirada. Eu sou pastor aqui, pode me dar um pouquinho desse negócio aí. Deixa eu provar. Porque, gente, você só pode dizer se algo é bom ou não o dia que você provar. Se você não prova... Talvez eu fale para você em 1 hora lendo a Bíblia, você fala assim, nossa, não dou conta não, isso é enfadonho. Eu já pensei assim. Já foi difícil demais para mim. Até nisso o seminário foi bom na minha vida. Tinha relatório. Leu a Bíblia ou não leu a Bíblia? Quando eu cheguei eu achava isso um farisaísmo terrível. Mas isso me forçou a ter uma prática, uma disciplina que antes eu não tinha. Então anda com quem vive o extraordinário, que aí você vai aprender. Quem quer cumprir um chamado extraordinário precisa do poder de Deus. Versículo 9. Depois que eles passaram, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado de ti. Elias disse, peço de porção dobrada, ou herança dobrada do teu espírito. Elias respondeu, pediste algo muito difícil, ou dura coisa pediste. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. O Eliseu olha para a vida do Elias e fala assim, eu não quero nada menos do que mais do que esse homem teve com Deus. Gente, o Eliseu sabia que pedir porção dobrada do Espírito não era para ser o cara, não era para ser o bambambam. Porque o Eliseu já sabia
Assim como lá o menininho lá do Homem-Aranha, o tio lá do menino do Homem-Aranha lá, né? Tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele sabia disso. E ele sabia da responsabilidade que ele tinha. Substituir nada mais, nada menos que o Elias. Então, eu tenho que jogar mais do que o Elias. Porque se eu jogar que nem o Elias, sempre que há vacância no poder, aqueles que querem o poder vão tentar se levantar. E se quem então assumiu o poder não tiver autoridade, e autoridade vinda do céu, ele pode perder o poder. Então é por isso que o Eliseu fala assim, eu quero dobrado. O Eliseu fala assim também, eu quero dobrado porque, rapaz, eu estou andando com esse homem e é bom demais experimentar o que esse homem está experimentando. Eu quero é mais. Eu quero é mais. Vou voltar para o exemplo da cozinha. Quando você prova um negócio que está gostoso, você não quer mais? Por que nós não queremos mais de Deus? Será que nós não estamos provando de Deus? Experimentando de Deus? Você já experimentou a presença de Deus na sua vida? Certa ocasião, no contexto dessa igreja, eu fui questionado sobre uma música que nós cantamos, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E eu disse o seguinte, sim, a glória do Senhor pode, e nós pedimos para que ela se manifeste em nosso meio. Mas eu não sinto. O fato de você não sentir não quer dizer que ela não se manifesta. O fato de você não sentir a presença de Deus no meio da igreja não quer dizer que ela não está. De fato, vai ser difícil você sentir a presença de Deus no domingo, se você passa 6 dias na semana sem buscar essa presença. Vai ser difícil você ouvir a voz de Deus se você chegar aqui no domingo, à noite ou de manhã, e ao invés de você, como eu digo para a Mayra assim, agora eu vou tomar um banho e vou ali para entrar no clima. Vai ser difícil. Se você ficar vendo o seu time, como eu comecei a ver o meu, perder de 4-0, você vai chegar nervoso aqui. E aí depois você entra no carro e põe no rádio, na rádio que fala do esporte. Aí você chega aqui, você já encontra logo um com a camisa do outro time. Meu amigo, você não vai ouvir Deus aqui dentro de jeito nenhum. Não vai. Então, se prepara para esse momento. Você não se prepara para ir trabalhar? Toma banho, bota o seu uniforme. Faz o extraordinariamente melhor para Deus. É esse o processo. O Eliseu sabia que para que ele cumprisse o chamado de Deus na vida dele, ele precisava estar cheio do Espírito Santo. Por isso ele fala, eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Como eu disse hoje pela manhã, os discípulos passaram 3 anos com Jesus. E Jesus fala para eles assim, agora vocês vão esperar. Quando o Espírito Santo vier sobre vós, aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Não é agora, esperem. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. E o Espírito Santo e eu somos a mesma pessoa. Vocês precisam dele. Então esperem. É isso que o Eliseu está fazendo aqui. Como é que eu vou substituir o Elias sem o Espírito Santo? E queridos, essa possibilidade existia. O versículo 10 mostra isso. O Elias fala assim, combinado, você terá, se me ver ser levado pelo redemoinho. Se não, não. Eu fico imaginando tentar cumprir um ministério como esse sem o Espírito Santo. É impossível. É impossível. Mas o Eliseu era um sujeito obstinado no bom sentido. Ele deve ter pensado na mente dele assim, já é meu.
Porque eu não saio de perto desse homem por nada. Só se vier um carro de fogo para me separar. E vem. Então, queridos, nós não vamos conseguir fazer nada para Deus sem o Espírito Santo. E aqui está uma daquelas orações que Deus ouve e responde. Eu nunca vi alguém que pediu para ser cheio do Espírito Santo e isso não aconteceu. Peça. Se você tiver coragem. Porque às vezes a gente acha que ser cheio do Espírito Santo, né, é fazer sinais e maravilhas. Ser cheio do Espírito Santo é primeiramente ser quebrantado. É primeiramente ser colocado no lugar. É primeiramente Ele vindo sobre nós e mostrando, olha, tem que limpar isso aqui, tem que limpar isso aqui, tem que tirar isso aqui, tem que, eu preciso de espaço. Mas não tem coisa melhor do que ser cheio do Espírito Santo. Buscar ser cheio do Espírito Santo. Quarto e último. Quem quer cumprir esse chamado, precisa ter a chancela daqueles que estão ao seu redor. Precisam ver o testemunho, a prova de que, de fato, o Espírito Santo, Deus o chamou para isso. Versículo 12 em diante mostra isso, porque o versículo 11 mostra então que o Elias é levado nesse carro, por esse redemoinho. E aí o versículo 12 diz que o Eliseu gritou, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Aqui, queridos, essa expressão mostra o quão importante era Elias para o povo. O quão importante, o quanto que representava Elias para o povo. Meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E não viu mais. O que ele faz? Ele pega as suas vestes e rasga, ou seja, não sou mais o Eliseu, eu sou agora o profeta do Senhor. E ele então se cobre com o manto de Elias, e esse manto agora a partir de então está sobre mim, o Espírito Santo está sobre mim. E ele pega a capa de Neemias que havia caído, voltou e faz o quê? Parou à beira do Jordão, pegando a capa que havia caído, bateu na água. Agora, ele podia só bater na água e a água iria abrir, porque o Espírito estava sobre ele. Mas o que ele faz? Chamar a atenção dos 50. Olha o que ele diz. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Ou seja, onde está o Deus de Elias? Está comigo. O Deus de Elias agora está comigo. E a água então, ele bateu na água, as águas se dividiram em duas partes e ele atravessou. Onde está o Deus de Elias? Está comigo. Como é que eu mostro que o Deus de Elias está comigo? Fazendo aquilo que Elias fez. Repetindo as obras de Elias. Como é que eu, queridos, pastor Rodrigo, mostro que o Espírito de Elias está sobre mim? Pregando a palavra do Senhor. Pregando o seu evangelho, pregando a sua mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem de reconciliação, a mensagem de esperança, a mensagem da salvação. É assim que eu provo. Porque se tirar o Espírito de mim, o que dá vontade de pregar, às vezes é uma palavrinha mais calma, para você ficar tranquilo, você falar assim, vamos lá que tem um pastor que fala uns negócios que a gente sai zen. A gente sai no gás para a semana. Até onde esse gás vai levar, eu não sei. É assim que a gente mostra que está no Espírito, que está cheio do Espírito Santo de Deus. Pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Andando como Jesus andou. Eu gosto do texto de Efésios, eu gosto da Bíblia toda, mas quando eu penso em ser cheio do Espírito Santo, eu lembro de Efésios capítulo 5. Porque Efésios capítulo 5 é o texto clássico que fala sobre esse enchimento, esse despir-se do velho homem, renovar-se de uma nova criatura, de um novo homem criado à imagem e semelhança de Deus e ser cheio do Espírito Santo, não ser mais controlado pelo vinho, mas pelo Espírito Santo de Deus. E aí o indivíduo cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala
em salmos e hinos e cânticos espirituais. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus sujeita-se uns aos outros. Um marido cheio do Espírito Santo de Deus ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus se submete ao seu marido como a igreja está submissa a Cristo. Um filho cheio do Espírito Santo de Deus obedece o seu pai. Um filho casado cheio do Espírito Santo de Deus honra o seu pai. Um servo, um empregado cheio do Espírito Santo de Deus é o empregado do mês. É isso. E a gente acha que ser cheio do Espírito Santo é rodar no manto. Não, querido, é amar a sua esposa. É honrar o seu marido. É criar os seus filhos na admoestação e no caminho do Senhor. É buscar a presença de Deus dia após dia. Queridos, eu faço isso com Deus. Senhor, o Senhor sai daqui a hora que o Senhor falar comigo. Eu não me contento em sentar para ler a Bíblia e não entender o que eu li. Deus, fala comigo. O que o Senhor quer falar comigo? Não é para pregar domingo, não. É comigo. Fala aqui, Deus. Eu não saio. E Deus fala. É que às vezes Deus só quer que eu fique quieto. Que eu sou um falador. E a gente às vezes não ouve Deus que está falando junto. E Deus é educado. Você está falando? Estou te ouvindo. A hora que você ficar quieto, eu falo. Silêncio. Silêncio. Coisa que a gente não vive mais hoje. Por isso que eu gosto de levantar cedinho. Porque a minha rua é bem barulhenta. Cedinho não tem, está tudo tranquilo. É assim, ó. É mais fácil ouvir Deus. Então, queridos, quem quer seguir um chamado extraordinário, tem que saber do seguinte: nem todo mundo vai concordar com isso. Vai ter gente que vai falar para você assim: deixa de ser bobo, para com isso aí. Não, isso é bobagem. Você tá virando beato. Você não sai da igreja agora. Se para. Ué, você não vem mais em casa? Você já ouviu da família isso? Só vai na igreja, todo domingo você vai na igreja? Não tem que esperar atrasar o almoço por sua causa, que aí seu pastor não para de falar. Você vai escutar isso. E que bom que você está escutando isso, porque isso é sinal que você tem sido fiel. Glória a Deus por isso. Então, o fato de você seguir o chamado de Deus não quer dizer que vai todo mundo te incentivar. Ouvir o chamado de Deus, anda com gente que foi chamada por Deus. Anda com gente que vive o extraordinário. Porque assim você vai aprender a viver no extraordinário de Deus e buscar cada vez mais extraordinário para Deus. A gente devia ter uma competição aqui, né? Quem levou mais pessoas a Cristo? Eu vou ganhar! Quem distribuiu mais Bíblias no seu bairro? Eu vou ganhar! Quem contribuiu mais para missões, inclusive sem ninguém saber? Eu quero ganhar, mas não quero que ninguém saiba. Olha que tipo de competição, que gincana bacana. Então, ande com gente extraordinária, para que você viva e almeje cada vez mais o extraordinário de Deus, para que você aprenda a viver o extraordinário de Deus. E, gente, de maneira simples, eu elenquei aqui umas 10 coisas que você pode fazer, simples. A bateria acabou. E eu poderia ter elencado 20. Algumas delas eu já falei. Se você ler a Bíblia 5 minutos, passa a ler 10. Para você vai ser extraordinário. Mas não se contente com os 10. Queira 1 hora. Já fez jejum? Não posso ficar o dia todo. Tira uma refeição. Procura uma orientação médica. Veja se você está pronto para isso. E jejum, deixa eu te dizer uma coisa, é de alimento, não é de chocolate. Não é de rede social. De chocolate é dieta. De rede social é disciplina. Que você até pode fazer.
Você até pode fazer, Deus, eu vou fazer um acordo com o Senhor aqui, eu quero ficar longe da rede social e nesse tempo eu vou estudar mais a Bíblia. Perfeito, você pode fazer isso. Mas jejum é de alimento. Jesus jejuou de alimento. É ficar sem comer. Começa devagarzinho, não mete o louco não e quer passar o dia que você vai desmaiar no meio da rua. Não vai falar que foi o pastor que falou. Então, vai devagarzinho. Tira uma refeição. Uma que você sabe que não vai passar mal. Extraordinário. Você come 24 horas por dia, se você tirar uma refeição, você já está no extraordinário. Você é fiel no seu dízimo, comece a ser generoso na oferta. Extraordinário. Está indo além. Você é fiel nas reuniões, comece a trazer gente para essas reuniões. Extraordinário. Você está entendendo o que eu estou falando? Hoje cedo eu falei que eu comecei a viver extraordinário para Deus quando a gente decidiu ir para o seminário, mas você não precisa fazer isso. É bem certo que nós começamos com essas práticas simples. E chegamos onde estamos. Então, coisa simples. Comece com o simples e vá crescendo, almejando cada vez mais o extraordinário de Deus para a sua vida. Programas para talvez você estar com a gente no congresso ano que vem. Nós já estamos lá, né, Jorge? Estamos lá já, amor. Entendeu? Programas para estar lá. Há um curso do Haggai, Fábio já fez, Viviane fez também, liderança avançada. Muito bom. Bom, dizem que é bom, acredito que é bom. Fui desafiado a fazer. Falei esses dias com ela, ele falou, faz o curso. Falei, tá bom, perguntei, né? Ele ter ficado quieto. Brincadeira. Coisa simples, irmãos. Ofereça-se para servir na igreja. Ivanise, Ministério Infantil. Procure a Ivanise, Elaine, Berçário. A Cláudia não está aqui, ou qualquer pessoa do Ministério de Música. De repente você tem um dom, um talento, sabe fazer alguma coisa. Ofereça-se para isso. Porque o seu comum, o seu ordinário hoje é não fazer nada. Passe a fazer. E como eu disse, eu podia passar aqui um tempão. A história de Eliseu foi essa. Mas Eliseu foi Eliseu. Só ilustra para nós que nós podemos experimentar o extraordinário de Deus para as nossas vidas. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Busque crescer na sua vida de oração. O apóstolo Paulo nos orienta e nos exorta a orar sem cessar. Nós muitas vezes não conseguimos orar por 2, 3 minutos. Então, se a sua oração é bem curtinha, a sua intimidade com Deus é bem rasa, peça para Deus, Deus me ajude a crescer em intimidade com o Senhor. Me ajude a ser mais próximo do Senhor. Eu quero te conhecer mais e mais. Assim como foi pregado recente aqui pelo Fábio, da mulher ali no poço, da samaritana. Jesus oferecendo o extraordinário para ela e ela preocupada com o ordinário, com a sua sede. Muitas vezes nós estamos preocupados somente com o ordinário, com o comum. E Deus está oferecendo para nós muito mais do que isso. Está oferecendo coisas que nós não conseguimos imaginar. Ele pode nos dar muito além do que nós pedimos, pensamos. A palavra diz que a gente não tem porque não pede. Quando pede, pede mal, pede para gastar em nossos prazeres. Então pede bem. Pede a presença marcante do Espírito Santo na sua vida. Para que você seja transformado por Ele. Para que você seja capacitado por Ele. Para que você seja direcionado por Ele na sua vida.
Peça para que você tenha cada vez mais e mais sede da palavra de Deus. Mais e mais fome da presença de Deus. Mais e mais desejo de estar reunido com o povo de Deus. Eu tenho certeza que se você pedir essas coisas, o Senhor te ouvirá. Porque o dia que eu orei e falei, Senhor, faz de mim uma bênção no teu reino. Há 20 anos atrás, o Senhor ouviu essa oração. E todas as vezes que eu não fui um instrumento nas mãos do Senhor, não foi por causa dele, foi por minha causa. Então, se a oração que Deus ouve é essa. Talvez você não tenha conhecido Cristo ainda. Talvez você não entregou a sua vida a Jesus Cristo. E eu quero te desafiar nessa noite. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus está falando com você. O chamado mais extraordinário que você vai ouvir na sua vida é o chamado ao arrependimento, à confissão de pecados e à declaração de Jesus como o Senhor da sua vida. Não recuse esse chamado. Se você está incomodado com alguma coisa, é o Espírito Santo falando ao seu coração. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Entregue. Porque negar a esse chamado lhe trará a condenação eterna. Senhor Jesus, obrigado, porque um dia o Senhor nos chamou para sermos teus filhos, teus servos, tua igreja, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. Muito obrigado. Tudo isso vem pela tua graça, pelo teu sublime amor. Tudo isso vem pela tua misericórdia, porque nós não merecemos nada disso. Por isso eu lhe sou grato. Muito obrigado. Em nome de Jesus, Senhor, fala ao coração de cada um aqui, para que cada um aqui possa ouvir a sua voz. E o Senhor possa usar cada um aqui, conforme o chamado que o Senhor tem para cada um. O Senhor chamou Eliseu, chamou Elias, chamou todos os profetas do passado, chamou os discípulos, chamou pastores, missionários. Mas o Senhor tem um chamado para cada um aqui, para que cada um contribua para que o teu reino cresça, para que a tua palavra seja pregada, para que vidas sejam edificadas, para que almas sejam salvas, libertas do cativeiro. Então Deus, trabalha em cada coração. Faz isso. Faz de nós uma igreja que vive o extraordinário de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se coloque de pé.